Está aqui ouvindo a palavra do Senhor mais um pouquinho. E eu quero ler com vocês Ezequiel 37, uma parte. Glórias ao nome do Senhor. Uma palavra conhecida, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco mais um pouco, sobre ela. Todo mundo achou? Não, amém? Não, amém? Amém ou não amém? Ezequiel capítulo 37. Vou lendo aqui, tá bom? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Só até aí, pode se assentar. Vou estar orando. Senhor, amado querido Deus, Senhor, em concordância com tudo que já foi feito aqui hoje, Pai, nós nos colocamos aqui na Tua dispensação, meu Senhor, pequenos como nós somos, Senhor, Deus, o menor, Senhor, na Tua casa, para que o Senhor venha falar, Senhor, ao nosso coração, falar, Senhor, da glória, aquilo que Tu está vendo, como o Senhor vê, meu Pai, Deus amado, o Senhor que sabe, Pai, o andar, o levantar, o assentar de cada um, e o Senhor conhece toda a estrutura do Teu povo, Pai, e aquilo que nós precisamos de Ti. Fala conosco nessa noite, meu Senhor, pela Tua misericórdia. Pai, que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, restaurados para mais uma semana, meu Pai, para enfrentar essa semana, meu Deus, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, toda dispersão. Joga por terra, Senhor da glória, todo sono desordenado, todo espírito contrário, meu Pai. Senhor, que somente o Teu Santo Espírito tem o poder e a legalidade nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal. Senhor, nessa hora, Pai amado, Pai querido, fala conosco, Senhor. Estabelece o Seu querer na nossa vida. É o que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Amém. Ossos secos. Irmãos, essa palavra é muito tremenda. Eu particularmente gosto muito, porque a gente vê, o amor de Deus fazendo reviver aonde não existe mais esperança. A gente vê que quando Deus tem uma promessa, que quando Deus tem uma palavra ao respeito de uma situação, ela pode estar destruída, ela pode estar acabada, ela pode não haver esperança, nem um fio de esperança, que era o caso desse vale. Mas se Deus der uma palavra, se Deus lançar uma palavra sobre aquela situação, sobre aquela vida, Ele faz reviver. E fica grande, fica numeroso, fica tremendo. Isso aumenta um pouquinho o fundo, só um pouquinho. Amém? Irmãos, então a Bíblia diz assim, olha só, Ezequiel levou, Deus levou Ezequiel em espírito para ele ver uma situação. Por que ele levou Ezequiel? Porque Ezequiel era profeta, irmãos. Ezequiel era um homem que se colocava ali como boca de Deus. E sabe, muitas vezes falta isso em nós, profetas do Senhor nessa geração. Porque muitas vezes as pessoas elas têm medo de lançar a palavra onde elas não estão vendo vida. Muitas vezes as pessoas têm medo de lançar a palavra onde elas não veem esperança. Muitas vezes nós temos medo de lançar a palavra sobre as nossas famílias, a nossa casa, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, sobre a nossa saúde, porque nós não acreditamos suficiente, irmãos. Essa é a verdade. Quando eu falo nós, eu falo do povo em geral. Mas para ser um profeta de Deus, e você é um profeta do Senhor, nós somos levantados para profetizar nessa geração. Nós somos levantados pelo Senhor para lançar palavras na geração que nós vivemos. Nós somos instrumentos e ferramentas do Senhor. Você pode até achar que você não é capaz, mas Deus te levantou para uma grande obra. Só que Deus não tem achado muitas vezes a fé no nosso coração para que nós lancemos palavras aonde não há vida.
gente quer lançar a palavra onde a gente está vendo esperança. A gente quer lançar a palavra onde a gente está vendo sinais de mudança. A gente quer lançar palavras onde nós estamos vendo algum mover. Mas quando o mover não está aparecendo ainda, você não tem coragem de lançar a palavra? Se você não tem coragem, você fala: Senhor, Tu sabes. Porque Deus perguntou a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel, essa situação aqui pode ser revertida. Deus pergunta para você hoje: essa situação pode ser revertida? Aquilo que você está vendo pode ser transformado? Aquilo que você está achando que está sendo tudo tudo errado, maldição, Deus pode transformar em bênção. O deserto, Deus pode fazer vir mananciais. Ele pode pegar a terra seca e colocar tanques de águas. Deus pergunta para você: você crê? Você crê que Ele pode? Você crê que Ele faz? Você crê que a situação pode mudar? Foi mais ou menos o que Ele falou para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E o Senhor pergunta para você nessa noite: poderá a sua família ser restaurada? Poderá a sua vida espiritual ser transformada? Poderá a situação ao seu redor acontecer um milagre, uma mudança? Você acredita, Ezequiel? E a Bíblia diz que Ezequiel, irmãos, ele fala assim: Senhor, Tu sabes. Porque quem determina é o Senhor, irmãos. Se Deus tem algo na sua vida, se Deus tem algo na sua casa, se Deus tem algo no seu ministério, no nosso ministério, Ele pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Só que a gente deixa de acreditar tanto que nós colocamos limite no nosso Deus. Porque muitas vezes o nosso coração está sem esperança. Muitas vezes nosso coração os nossos olhos estão embaçados de tanto ver o contrário daquilo que o Senhor um dia falou. Sabe, irmãos, porque quando a situação ela se prolonga, a dificuldade se prolonga, a mudança se prolonga de acontecer, a gente começa a ficar com os olhos assim meio embaçados para ver o milagre, para ver a mudança. Mas a fé, ela move montanhas. Aquele que crê, irmãos, obras maiores fará. A Bíblia diz, respalda a gente que tem que tomar posse dessa palavra. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. E se você for levantado como instrumento, você tem que acreditar que o que sai da sua boca tem poder. Você tem que acreditar que quando você fala, a terra se abala, irmãos, porque Deus respalda o que sai da sua boca. Senhor, Tu o sabes. E o Senhor fala assim: Ezequiel, eu vou voltar para você então a tarefa, profetiza. Senhor, Tu sabes. E aí Deus responde: profetiza. Sabe o que o Senhor está falando com você nessa noite? Profetiza. Lança a palavra, determina sobre aquilo que o Senhor já falou. Irmãos, hoje eu estava meditando de tarde uma palavra. E o Senhor falou comigo assim: olha, causas ganhas, muitas vezes a gente fica querendo, né? O Senhor já falou, o Senhor já prometeu, então a causa já está ganha. O Senhor falou assim no meu coração: quando eu prometo, minha filha, já é causa ganha. Quando eu estava meditando na palavra hoje de manhã, e veio assim no meu coração, porque eu estava lendo uma palavra. Eu estava lendo a palavra de Números, onde aquele povo, irmãos, foi lá espiar aquela terra de Canaã. Era uma terra prometida, então era uma causa ganha. O Senhor falou: eu vou botar vocês lá dentro, vocês vão entrar, vocês vão tomar posse da terra. Mas olha, Moisés manda aqueles homens, essa palavra eu estava meditando e eu trago para o seu coração agora. Irmãos, vai lá, vocês vão olhar a terra. Sabe por quê? Deus não estava, Moisés também não estava através ali do Senhor, porque ele era o líder. O líder é quem Deus vai usar, irmãos. Moisés não estava falando: vai lá ver se é o que Deus falou mesmo. Não! Moisés só falou: vai lá ver, porque a gente tem que saber quando nós vamos entrar. Mas já é promessa, já é causa ganha. É causa ganha, irmãos. Você só precisa profetizar. Você só precisa acreditar, tomar posse. Então Ezequiel, ele começa a profetizar. Ossos secos, assim diz a palavra.
E assim você tem que profetizar. Qual é a situação, irmãos? Qual é a dificuldade? Qual é o impossível? O que Deus não pode fazer? O que você acha que Ele não pode fazer? O que está difícil na sua vida hoje? Hoje é dia de profetizar sobre essa causa. Deus te trouxe aqui para você profetizar sobre essa situação. Não é um profeta de fora, é você vai lançar a palavra sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua causa. E quem vai fazer é o Senhor. Mas Ele fala: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, fala. Abre a boca. Acredita. Porque para profetizar você tem que acreditar que aquilo pode acontecer. Ezequiel, lança a palavra. Irmãos, voltando ali para o livro de Números, a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele vai. Moisés fala: vai lá ver como é que é a terra. Se ela é grande, se ela é grande não. Se tem gigantes, se tem povo pequeno, se tem muralhas, se é campo aberto, os frutos que tem lá, observa tudo e me traz um relatório. Porque, irmãos, Deus, quando Ele falou, vocês vão entrar na terra prometida, é uma promessa. E como eu disse, se é uma promessa, o Senhor diz, a causa é ganha, porque Deus já te falou o que vai acontecer lá na frente. Mas por que, pastora, que não acontece com um monte de pessoas? Porque tem pessoas que falam, quem tem promessa de Deus não morre. E isso é mentira, eu te provo na Bíblia. Por que, pastora, que tem pessoas que entram e tem pessoas que não entram na promessa? Eu vou te falar agora o que está escrito na palavra. Quando aqueles 12 homens voltam para dar o relatório para Moisés, a Bíblia diz que 10 homens daqueles, eles começam a difamar a terra. Eles começam, irmãos, com a visão de falta de fé, porque não é diferente. Porque para falar o que eles falaram, porque eles não acreditavam que Deus já tinha dito que aquela terra era deles. Então eles começam a difamar, eles começam a falar tudo ao contrário. Não é ao contrário, eles começam a falar com a visão humana. Porque, irmãos, existe uma diferença. Nós vemos com os nossos olhos ou nós vemos com os olhos da fé. Quando a gente vê com nossos olhos, há muitas impossibilidades, é verdade. Quando a gente vê com os nossos olhos, há muitas dificuldades, é verdade. Quando a gente vê com os nossos olhos, parece que aquilo nunca vai acontecer, porque a gente pega a nossa limitação e coloca na nossa situação. Realmente não acontece. Mas quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, olhar como Deus vê, olhar como Deus mandou você olhar, a gente vê, é grande, mas o meu Deus é maior. Aleluia! É difícil, mas o Senhor é o Deus do impossível. Tem gigantes, tem pessoas lá para lutar, mas o meu Senhor, o general dos exércitos, Ele peleja por mim. É olhar com os olhos da fé. Então aqueles 10 homens, irmãos, eram 12. Para você entender por que uns entram e uns não entram. Por que uns veem, né, o milagre e outros não veem. Por que em alguns tem a mudança e em outros não tem mudança. Aqueles 10 homens, eles voltam e eles começam a infamar a terra. Eles começam a falar, olha, tem gigantes lá, nós vamos ser destruídos. Eles são como gafanhotos. É como se assim, a gente é pequeno, eles são grandes. E aí eles começam a falar de uma maneira que eles levam a multidão, o povo que está ali, a ficar com medo, a ter insegurança. Eles levam com aquele relatório, irmãos, aqueles 10 pessoas, eles levam todo um povo, uma grande parte daquele povo, a achar que era impossível, a querer desistir, a não querer tomar posse daquilo que Deus já tinha dado. Você está entendendo, irmãos? É causa ganha, mas a gente tem que tomar posse. Pode ser causa ganha, mas se você não for lá guerrear, você fica sem. O reino dos céus é tomado à força. Não já é causa ganha? Quando a gente aceita Jesus, a gente não confessa o nome dele, a gente fala, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, não é causa ganha? Mas a gente tem que perseverar até o fim para a gente chegar lá. A causa é ganha, o reino está pronto. Mas você e eu temos que perseverar. A mesma coisa são as promessas. Não fique esperando promessa de braço cruzado, irmãos, porque ela não vai chegar no seu colo. A promessa vem e Deus fala, esforça-te, meu filho, tenha bom ânimo, não desista, estou contigo todos os dias, até com
começam a infamar a terra. E o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. Começa a se levantar um monte de pessoas que não acreditam. Por quê? Porque o relatório veio de uma maneira que eles tiveram medo. Mas, irmãos, se levantam 2 homens de Deus naquele lugar, Josué e Caleb. E a Bíblia vai dizer que Caleb, ele começa a falar: não, fica, cala todo mundo, cala a boca que eu vou falar agora. E aí ele se levanta com ousadia, porque para você se levantar no meio de uma multidão que não está crendo, irmãos, você tem que ser ousado no Espírito de Deus, porque senão você vai ser taxado de louco, porque senão vão querer falar com você: sai daqui. Irmãos, quando Estevão, cheio do Espírito Santo traz a minha lembrança aqui, né? Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a falar, eles falam: ele é louco, vamos apedrejar, vamos matar ele. Está entendendo como são? Porque a maioria, irmãos, não crê, a maioria não profetiza, a maioria não acredita que vai mudar, a maioria está indo para o abismo. Acha até que serve a Deus, mas está indo guiado. A gente tem que fazer a diferença. Coloca isso na sua cabeça. Isso muda a nossa mente quando a gente coloca isso. Vira a chave, né? Vira a chave assim na nossa mente. Olha, eu preciso fazer a diferença. Não é ser melhor que ninguém, tá? É fazer a diferença. Todo mundo louva, faça a diferença. Todo mundo prega, faça a diferença. Todo mundo profetiza, faça a diferença. Está todo mundo orando, faça a diferença. Sabe como é fazer a diferença? É você buscar na fonte. É você buscar, irmãos, lá no manancial de águas vivas. Porque muitas pessoas estão buscando em cisternas rotas. Muitas pessoas estão buscando, irmãos, de coisas que elas já sabem, de coisas que um dia elas aprenderam. Mas o Senhor quer renovar a cada dia a unção, a graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. É buscar na fonte a força. Porque se você ficar com a força que você teve lá no início, irmãos, uma hora essa força vai acabar, mas você tem que renovar a cada dia ali, ó. Aleluia. A força. A gente está aqui nessa noite, né? Eu costumo pensar dessa maneira: a igreja é como se fosse, a igreja é para nós como um posto de gasolina é para um carro, para uma moto. Se a gente não leva o nosso carro lá quando está na reserva, para abastecer, irmãos, o carro vai parar. Nós vamos ficar estagnados, vai precisar de alguém empurrar e vamos ter que levar no posto. Porque se não levar no posto, o carro para de ter função dele. Função do carro não é locomover. Se não tem gasolina, não tem álcool, não tem diesel, ele não se locomove. Ele não faz a função para a qual ele existe. A igreja é para nós, assim como o posto é para o carro, a moto, o caminhão. Se você não está na igreja, ouvindo a palavra, se enchendo da presença, buscando força, ouvindo testemunho, escutando louvor em comunhão, uma hora você morre. Uma hora suas forças se acabam. E eu falo isso para você e para mim. Nós, irmãos, não somos diferentes. Todos nós somos assim. Nós precisamos estar em comunhão, em unidade, na casa de Deus, que é onde tem pão, casa de pão, de alimento. É onde o Senhor vai, é como se Ele desse a injeção, né, de ânimo, abastecesse, vai, mais uma semana. E assim vai, irmãos. Então, voltando para aquela palavra, para você entender o que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite, o que tem a ver uma coisa com a outra. Quando Caleb começa a falar, ele fala: verdadeiramente os homens são grandes, verdadeiramente eles são gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar na nossa mão, eles vão ser como pão para nós. Oh glória! Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de você, irmãos, coisas maiores vão acontecer. Caleb, ele faz calar todo mundo. Nem estou lendo aqui, mas tem uma palavra lá na Bíblia, lá em Números, que fala que Caleb, ele fala assim, é isso aí, né? Se o Senhor se agradar de nós, louvado seja Deus, Ele vai nos entregar essa terra. E, irmãos, ele começa a falar, ele começa ali aqui ó, achei, Números, abrir, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, vamos com fé, vamos com força, vamos alegre, possuamos em herança, porque já é nossa, vamos tomar
Bíblia diz assim, ó, que os homens, né, infamaram a terra, começaram a murmurar, enfim. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele fala isso, né, no capítulo 14, ele fala assim: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e não andará, terra que emana leite e mel. E aí ele fala uma coisa muito importante, que essa é a diferença. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Ele dá uma palavra de ousadia: olha, para de ser rebelde contra Deus. E aí ele fala assim, não temais o povo, porque eles não são nosso pão, eles não são nada ali, no sentido assim, né, para lutar. Se anima, vamos lá, vamos tomar posse daquilo que Deus deu para nós. Irmãos, e aí o Deus apareceu ali, né, irmãos, falou, e o Senhor se irou. A Bíblia diz que aquele povo lá, uma boa parte, uma grande parte, talvez a maioria, não entrou na terra prometida. E por que? Eu volto aqui para você. Por que o povo não entrou, grande parte deles? Porque muitas pessoas não alcançam a promessa que um dia foi recebida de Deus. Deus falou, não era a verdade? Irmãos, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Só que entenda, para Ele cumprir, irmãos, não é que Ele depende de nós, mas a gente precisa perseverar. Quando você vai dar um presente para o seu filho, se ele começar a fazer um monte de coisa errada, você vai dar mesmo assim? Eu não dou, amados. Você promete, você quer dar, já é uma causa ganha, vamos dizer assim, né? Já tá. Vou te dar uma bicicleta no final do ano, um exemplo. Toda criança tem uma bicicleta, né? Vou te dar uma bicicleta no Natal, no final do ano, que o povo espera chegar ao final do ano. Aí, irmãos, se o seu filho aprontou o ano inteiro, não obedece, te responde, tira nota ruim, perde de ano, você vai dar bicicleta mesmo assim? Não vai, irmãos. Imagina Deus. Se a gente é pai e mãe e faz assim para educar, para que eles sejam uma bênção, para que haja esperança para eles lá na frente, você acha que Deus vai? Não, irmãos. Então Deus faz a promessa, mas Ele espera que você se levante. Depende de Deus a promessa? Totalmente. Mas para você receber ela, você precisa fazer a sua parte. Pastora, qual é a minha parte? Primeira coisa, crer nela. Acreditar contra a esperança. Por que Abraão foi o pai da fé, irmãos? Porque a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele acreditou quando não havia nenhum sinal daquilo que Deus estava falando, mas ele confiou, ele acreditou. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no que Deus falou para você um dia. Ah, mas está tudo ao contrário. Estou que nem os ossos secos. A situação está morta ali. Os ossos secos estavam assim, né, irmãos? Ezequiel 37, que nós começamos a ler, estava tudo destruído. Não havia esperança humana para aquela situação mudar. Mas Deus entrou naquela causa. E Deus nessa noite, Ele entra em causas nesse lugar. Eu creio assim, irmãos. Deus nessa noite, Ele entra em causas e Ele te pergunta. E Ele te determina, não pergunta. Ele te determina, profetiza. Então você precisa acreditar e você precisa também profetizar. Você precisa também, olha, lançar a palavra como Deus te mandou. Se Deus falou, vou libertar, você lança a palavra, Senhor, o Senhor disse que ia libertar, então liberta, transforma. Eu acredito. E trabalha naquilo como se aquilo já fosse liberto. Conversa com a pessoa como se ela já fosse transformada. É pela fé. É uma loucura mesmo para o mundo, mas para nós é o poder de Deus agindo. Que a pessoa vai falar, o que você está falando assim comigo? Eu não sou igual a você, né? Mas você vai ser, em nome de Jesus. É difícil, irmãos, mas é a fé. Ah, uma situação está difícil, né? Por exemplo, financeira, às vezes está difícil, a porta está fechada, mas Deus falou que vai abrir. Deus falou que vai suprir, Deus falou que vai, né, fazer algo maior. O que você está fazendo para cooperar com isso? Mostrando que você tem fé para isso. Lança fé, irmãos.
vou ministrar sobre essas coisas de trabalho. Tem gente que pede trabalho para Deus, mas fica sentado esperando cair do céu. Irmãos, faz sua parte, bota currículo, faz um curso, se especializa. Faz alguma coisa visando aquilo que o Senhor falou lá na frente. Ah, mas para que eu vou fazer um curso se eu ainda nem estou lá? Mas você não acredita que Ele vai te colocar lá? Já faz alguma coisa em prol disso, irmãos. E assim vai para tudo na nossa vida. Trabalho, é a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual. Às vezes você fala, Deus, eu conheço várias pessoas que falam, Senhor, eu quero cantar aqui, quero cantar ali, quero louvar, quero pregar. Tem pessoas que elas recebem a promessa, né? Você vai viajar o mundo inteiro, um exemplo. Eu já vi isso aqui dentro, irmãos, aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Uma ovelha aqui, não está mais aqui, tá? Mas Deus usou o vaso, falou que ia viajar, né? A pessoa já queria. E aí quer ir já para os melhores lugares. Se Deus levar para um lugar que não é tão agradável assim aos seus olhos. Porque ser missionário, irmãos, aí por aí fora, você tem que ser missionário onde Deus te colocar. Não é isso? Então. Mas se Deus tem a promessa, irmãos, um dia ela vai se cumprir, mas vai fazendo algo. E aí se o Senhor falou, você vai viajar o mundo, você vai pregar em vários lugares. O que você está fazendo para isso? Começa a pregar onde você está. Começa a pregar para as pessoas que estão do seu lado. Começa a abrir essa boca e deixa Deus encher. Porque quando chegar o tempo dele fazer o que ele falou, você já está preparado, você já está pronto. Porque sabe, muitas pessoas elas esperam a promessa chegar na mão para começar a se preparar. E aí, irmãos, o negócio não flui, não sai do lugar. Começa a se preparar antes. É hoje o dia de você se preparar para isso. Para isso tudo que Deus tem que falar no seu coração. Se Deus falou, irmãos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, Ele vai até o fim nessa promessa. Deus falou, vocês vão entrar na terra. Eles iam entrar. Eles entraram, irmãos, mas os que murmuraram não entraram. Então, entendeu? Não é que Deus mudou a promessa existe, ela está lá, ela é uma causa ganha. Mas você precisa crer, precisa caminhar em direção a ela. Precisa seguir as ordenanças que Deus tem mandado você seguir. Precisa estar se preparando hoje para aquilo que Ele tem amanhã. A pessoa, quer ver um exemplo que vem na minha cabeça hoje? Dos estudantes, né? A pessoa é nova, ela está estudando, aí ela pensa, vamos supor, quero fazer medicina, quero ser um médico. Um exemplo. Um médico tem que estudar bastante, todos têm que estudar muito, né, irmãos? Ela vai deixar para estudar quando estiver lá? Para prestar vestibular? Não. Se ela quer ser e ela crê que ela vai chegar lá, por exemplo, um estudante, eu estou falando, ele vai se preparar de agora, vai se preparar dia após dia, para quando chegar no dia da avaliação, ele está pronto. É assim que Deus quer a gente. Quando chegar no dia dele falar, entra no gosto do teu pai, meu filho, você está preparado. Pode vir que você está pronto. Porque existem as promessas da terra e existe a nossa promessa celestial, né? Que um dia nós vamos morar com o Senhor, irmãos. Que é a que a gente espera, né? Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Jesus. E um dia nós vamos estar lá, Ele vai olhar lá o nosso nome escrito ali no livro da vida. E Ele vai falar, entra no gosto do teu Senhor, pode entrar, meu filho, minha filha. Mas para muitos Ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz, eu aconteci. Aí Ele vai falar, eu nunca te conheci. Entendeu, irmãos? É assim. Promessas da terra e promessas também celestial, do céu, eterno. Tudo exige uma preparação. Tudo exige dedicação. Para todas elas existe fé. E também você precisa lançar as palavras sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que Deus falou. Então Ezequiel, ele começa a profetizar. Voltando aqui, ele começa a falar ossos secos. Ele olha para aquele vale. Deus fala, Ezequiel profetiza, e agora ele entra em cena e fala, vou fazer, né? Deus mandou.
Talvez Ezequiel pensasse, meu Deus do céu, sabe, até suando assim, sei lá, né, irmãos? Quando Deus manda algo muito grande assim para você fazer, você fala, Jesus, será que vai dar certo? Mas no fundo ele acreditava, senão não ia mudar, né? E aí ele fala, ossos secos, situação, ouvir a palavra do Senhor, que é Deus que fala. É Deus que manda, é Deus que muda, é Deus que determina, é Ele que faz. Operando Ele, né, como eu disse, quem impedirá? E aí ele fala, é assim diz o Senhor Jeová, eis que farei entrar em vós o Espírito vivereis. E aí, irmãos, que coisa mais tremenda que eu acho nessa palavra, versículo 7, diz, então, profetizei como se me deu ordem. Ele fez como Deus mandou, e houve um ruído, eu adoro essa palavra. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Irmãos, enquanto ele estava profetizando ali, ossos secos viver, ossos secos se levanta, ele começou a ouvir um barulho, ele começou a ouvir um reboliço, ele começou a ouvir um mover. Olha, quando você está profetizando, enquanto você está lançando a palavra, olha, enquanto você está crendo, o Senhor está fazendo um grande reboliço, o Senhor está fazendo um grande mover, que você não está vendo. Ezequiel não estava vendo ainda, mas ele estava ouvindo. Ó, o Senhor vai permitir você ouvir o ruído do trabalhar dele nessa causa. Profetiza, Ezequiel. E aí a Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar. Irmãos, essa palavra é muito forte. Os ossos se juntaram, os nervos, a carne, a pele, na ordem, irmãos, porque as coisas de Deus são certinhas. Deus não atropela nada. É tudo, ó, com ordem e decência. Tudo de Deus é com ordem, Ele não vai atropelar. Um dia desse eu preguei em algum lugar, não lembro se foi na rádio, se foi aqui, se foi na internet, que há uma trajetória para você chegar lá, não é? Existe uma caminhada. Deus não atropela, irmãos. Ele faz você, ó, ir naquela trajetória, aquela caminhada. Então, enquanto ele profetizava, começou os ossos se juntarem, ó, passo a passo. Os nervos, a carne em cima do nervo, depois veio a pele, e não tinha o espírito. Eles não podiam sair do lugar ainda. Faltava ainda algo que era o mais poderoso, era o maior milagre, era a maior transformação. E a palavra diz que Deus falou para ele, profetiza ao espírito, filho do homem. Profetiza, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ele fala, está tudo pronto lá, tudo montadinho, um monte de corpo sem espírito, está tudo quase pronto, irmãos, para a mudança total, mas falta o Senhor encher, falta o Senhor derramar, falta, né, o Senhor chegar ali naquela vida. E aí ele fala, vai, profetiza. E ele, profetizei de novo como ele me deu ordem. Está entendendo, irmãos? Profetizei como ele me deu ordem. Ou seja, eu fiz como Deus me determinou fazer. Eu fiz como Deus direcionou, como Ele mandou. Você sabia que quando a gente faz as coisas exatamente como Deus falou, elas acontecem? Porque Deus já viu antes de nós. Quando nós fazemos exatamente a estratégia que Deus nos dá. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, já estou encerrando. Quando eu leio a Bíblia, que eu vejo Deus dando estratégias para aqueles homens de Deus, sabe, para eles guerrearem, cada um era de um jeito, era de uma maneira, cada um era num tempo. E eles faziam exatamente como Deus mandou, e a guerra era ganha. Muitas vezes eles não precisavam mover uma palha, Deus fazia tudo, eles só tinham que obedecer. E tem muitas vezes que o Senhor não vai fazer você mover, Ele vai mover, mas você tem que obedecer. Nós precisamos obedecer, irmãos. E aí a palavra diz, profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé como um grande e extremo exército. Deus fez além do que Ezequiel imaginava, eu acredito. Porque Deus sempre vai fazer maior do que a gente espera. Isso é bíblico. Isaías 55 está escrito: os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores.
Deus sempre faz além. Aquilo que o olho não viu, o pastor pregou aqui semana passada, que o ouvido não ouviu, não subiu ao seu coração ainda, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, Deus sempre faz maior do que a gente profetizou, do que a gente sonhou. Mas às vezes nem sonhando nós estamos. Às vezes nós estamos tão acomodados com a situação, irmãos. Quando eu falo nós, eu falo o povo, né? Como eu disse aqui. Está tão acomodado com a situação que está vivendo que acha, né? Só um pouquinho de mudança já está bom. Não, Deus quer transformar. Deus quer fazer novo. Deus quer fazer uma grande mudança. Mas a gente tem que fazer como Ele falou. Profetizar, irmãos. Esse ano eu virei o ano, o primeiro culto aqui da igreja, irmãos. Eu preguei uma palavra e assim eu falei, vamos profetizar que esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Irmãos, muita gente está profetizando isso. Sim, mas eu acredito, irmãos, a gente tem que acreditar. Pastora, você está vivendo o melhor ano da sua vida? Ainda tem muitas coisas que estão acontecendo, irmãos, mas a gente tem que profetizar e esperar, acreditando. Ainda está tudo do mesmo jeito. Janeiro é para ser uma luta, mas Deus deu vitória. Mas eu continuei profetizando. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida até agora. Ano que vem você profetiza de novo. O ano passado foi maravilhoso, esse ano agora vai ser melhor. E a gente vai profetizando sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, porque o que sai da sua boca tem poder para mudar, tem poder para acontecer. O Senhor disse que dá poder para nós pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões. O Senhor disse que deu poder para você falar, irmãos, deu autoridade. Por que a gente não usa ela? Usa essa autoridade para renovação, para transformação, para cura, para libertação, para que Deus abra as portas. Usa a autoridade que Ele te deu, profetiza. Às vezes a gente pede, né, para uma pessoa, para outra pessoa, irmãos, é uma bênção, lógico. Mas Deus quer usar você. Deus quer que você acredite na sua causa. Deus quer que você acredite naquilo que Ele colocou na sua mão. Deus quer que você acredite no que Ele falou com você. Entendeu, irmãos? Então o Senhor, Ele fala aqui nessa noite, olha, todas as promessas que eu fiz a seu respeito, tudo aquilo que eu falei, que ainda não se cumpriu, continua de pé. Eu não esqueço das promessas. Eu não mudo. Deus não muda. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, vai ser para sempre. E Ele diz para nós nessa noite, somente acredita, confia, porque eu continuo pronto para fazer, mas você continua com a mesma fé de antes, que a fé vai esmorecendo, irmãos. À medida de que as coisas não acontecem, a fé vai esmorecendo. Você ora a Deus para um parente ser liberto, irmãos, quantas vezes, né, eu não nasci num lar cristão evangélico, né? Não nasci, mas quando eu me converti, eu queria botar na cabeça da minha família inteira, e Jesus é o Senhor e acabou. Mas a gente quer literalmente, né? Abre, enfia aqui, crê. A gente quer mudar. E não é assim que acontece. Mas se Deus falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a gente toma posse dessa palavra, acredita nela, continua profetizando, porque muitas vezes nós não estamos vendo. Está bebendo mais, está aprontando mais, está maltratando mais. Mas o Senhor falou, eu e a minha casa. Se o Senhor falou, eu e a minha casa, você toma posse, coloca essa palavra no seu coração, esconde ela lá dentro e fala, eu creio e eu profetizo. O Senhor vai parar, vai ser transformado, transformada, vai ser sarado, vai ser sarada, e a gente vai lançando, entendeu, irmãos? Então sai daqui nessa noite e começa a fazer isso. Começa a lançar naquilo que você parou de lançar a palavra. Começa a profetizar onde você não profetiza há muitos tempos já, porque você se acomodou com a situação. Começa a profetizar
na causa que Deus te prometeu hoje de novo. Senhor, hoje o Senhor renovou minha fé para essa situação. Começa a profetizar sobre a situação que Ele falou, irmãos, porque se alguém falar que não for Deus, pode não acontecer. Mas se saiu da boca do Senhor para a sua vida e para a minha vida, não tem quem impeça. Podem orar contrário, né? Que não é oração de Deus, né? Podem fazer trabalhos, podem fazer o que for. Se Deus falou e você creu, tomou posse, ficou na posição, ninguém impede o agir de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu vou orar, né? E ore também agora e apresenta para o Senhor a causa específica. Porque você não ouve a palavra em vão. Tem uma causa específica que você precisa que o Senhor trabalhe. Seja na sua saúde, seja na sua família, seja na sua vida financeira, seja na sua vida espiritual, seja ministerial, irmãos, qualquer área, seja na mente, porque às vezes a gente precisa de cura na nossa mente, seja a área que for. Coloque agora diante do Senhor, porque a gente vai unir a nossa fé e quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Chama a atenção do Senhor agora com a sua oração, com o seu clamor. Fala: Deus, eu estava realmente desanimado, mas agora eu voltei, né? O Senhor hoje me fortalece com a palavra. Hoje eu volto a crer, Senhor, naquilo que o Senhor falou a respeito dessa causa. Senhor, hoje eu estou olhando para os ossos secos, mas eu vou começar a profetizar. E eu creio no ruído, no reboliço. E eu creio nas coisas se unindo. Eu creio na transformação chegando. Vai orando, vai clamando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Diante da tua palavra, Pai, que foi ministrada agora, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com fé. Nós estamos aqui crendo no Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, o Deus que faz os ossos reviverem, o Deus que ajunta, Senhor da glória, osso com osso, coloca tudo no lugar, o Deus que abre porta, meu Pai, aonde não tem parede. Oh, aleluia, Jesus, o Deus que chama a existência o que não existe, o Deus que ressuscita mortos, que dá visão ao cego, que levanta o paralítico, aleluia, o Deus que faz o que ninguém pode fazer. Nós cremos, Pai, aquele que peleja a nossa guerra, aquele que vai diante das nossas batalhas. Pai, nós cremos, meu Senhor, colocamos diante de Ti, nessa hora, todas as causas, todas as situações, Pai amado. Visita a família, meu Pai, visita o lar nessa hora. Vai jogando por terra, meu Pai, toda a investida do inimigo naquele lugar, Senhor. Vai jogando por terra, meu Senhor da glória, da vitória, meu Senhor, traz a paz, a concordância, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita ali, Senhor, o corpo físico, meu Pai. Vai, Senhor da glória, repreendendo toda enfermidade. Vai jogando por terra, meu Senhor. Passa o teu sangue, Deus, em cada órgão desse corpo, meu Pai. Vai curando, Deus, em nome de Jesus. O Senhor Jeová Rafá é o Deus que cura, é o Deus que sara. Visita agora esse corpo, meu Pai amado. Deus, em nome de Jesus, toda inflamação, toda infecção, todo nódulo, cai por terra em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Senhor, restaura as famílias, restaura, meu Pai. Oh Deus, abre porta, faz um milagre, Senhor. Fortalece espiritualmente aquele que está fraco, desanimado, aquele que não tem conseguido orar, não tem conseguido clamar. Deus, em nome de Jesus, levanta as forças, meu Pai. Levanta, meu Senhor, nessa noite. Senhor, nós oramos crendo, Pai, crendo em Ti, crendo na vitória. Repreende, meu Pai, todo mal. Livra a gente de toda retaliação, meu Pai, cobre com Teu sangue. Em nome de Jesus, dá uma semana de vitória, uma semana de comunhão, uma semana de intimidade contigo. Revela, Pai, o oculto e o escondido, meu Senhor. Traz, meu Pai, aquilo que Tu queres à nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossas casas, os nossos parentes, meu Pai. Abençoa, Deus, os amigos. Abençoa, em nome de Jesus, o trabalho de cada um, Senhor. Sê conosco, Pai, nessa semana, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, em concordância com todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco, Senhor, com a nossa família, com a nossa parentela, com todos os servos do Senhor espalhados nessa terra, e todos que creem, digam amém. Deus abençoe a todos, as palmas do bom Senhor.